Você já deve ter reparado no farol dos carros, né, que eles têm, o farol dos carros LED hoje, ele tem praticamente uma lâmpada só. Ele não tem aquela segmentação. Então, quando você no carro que não tem essa tecnologia dá uma seta, ele pisca a lâmpada amarela. A luz de freio pisca a lente, que é vermelha, você pisa lá, acende a luz vermelha. Quando você engata a ré, acende a branca. No carro que tem a tecnologia LED, funciona um pouquinho diferente. Você tem a mesma lâmpada, que é uma lâmpada LED, que muda de cor. E como você faz isso? Através de um dispositivo eletrônico ali dentro do seu carro, quando você dá seta, ele muda a frequência da fonte de energia daquela lâmpada, fazendo com que ela mude de cor. É bem simples isso. Quando você pisa a frequência da lâmpada e ela fica vermelha. E quando você está com o farol aceso, frequência normal dela, ela está branca. Então, variando a frequência da lâmpada, da fonte daquela lâmpada LED, você muda a cor dela. Isso faz com que você tenha hoje um farol de um carro com uma tecnologia extremamente simples. Com uma única lâmpada você consegue fazer esse jogo de luz. É a lâmpada decorativa que você tem, que você muda de cor, é a intensidade que você tem no ambiente, que você pode mudar de cor. Você pode ter um home theater equipado com a mesma iluminação LED, aonde através de um controle remoto você faz um gerenciamento de cores ali e você muda a ambientação para uma ambientação mais aconchegante, uma ambientação mais de trabalho, mais clara. E aí essas alterações são feitas basicamente alterando a frequência do LED, que vai mudar o comprimento de onda dele. Perfeito? Vamos dar continuidade então. Vamos ver ali na nossa projeção. A última coisa aqui para a gente falar nessa projeção é sobre a vida útil, né, dessa luminária, dessa lâmpada. Bom, precisamos ver qual que é a definição de vida útil. Antigamente, as lâmpadas fluorescentes tinham uma vida útil de 2.000, 2.500, às vezes 3.000 horas. E quando ela chegava no fim da vida útil dela, o que acontece? Ela queima. Aquele filamento ele se queima e aí você tinha que ir lá e fazer a substituição daquela lâmpada. O LED, basicamente, ele não queima. A vida útil dele é definida quando ele cai abaixo de um nível de iluminação padronizado. Quando ele tem o nível de luminescência dele muito reduzido, você diz que ele chegou no fim da vida útil. Embora ele continue funcionando, ele continue iluminando, ele vai estar com uma baixa distância. Então, assim, o rendimento dele ali já está ruim. Ele já não cumpre mais aquele papel de iluminação do ambiente. Então ele chegou no fim da vida útil dele. Então, o conceito que a gente precisa entender do antigo, que era a queima da lâmpada, para o atual do LED, que é a perda da funcionalidade. É a perda daquela função para a qual ele está sendo instalado. Tá? E aí existe uma diferença significativa. Um LED hoje ele atinge 25, 30 mil horas de vida útil tranquilamente. Mas, para que isso seja uma realidade, o seu fornecedor, o seu fabricante, tem que te dar determinados certificados desse LED. Os certificados mais comuns, que é o LM80 e o TN21, são certificados básicos que vão garantir para você que aquele LED vai manter a eficiência luminosa dele por aquele X horas, por aquele período. Normalmente 25 mil horas é o básico. E aí você vai ver que hoje disponível no mercado, se você procurar no Mercado Livre, na Amazon, em qualquer outro lugar, você vai encontrar inúmeros aparelhos LED, inúmeras lâmpadas LED. E aí eu tenho clientes que preferem o LED, o antigo LED tubular montado em luminárias tubulares, eu tenho clientes que exigem isso em projeto, a instalação de um painel LED. Porque qual é a alegação? O painel LED queima, eu tenho que jogar o painel LED fora e trocar. A lâmpada LED queima, eu só tiro ela, troco e o aparelho de iluminação é o mesmo. Mas esse é um conceito errado. Por quê? Porque aquela lâmpada LED que ele está colocando ali tubular não tem certificado. E ela vai queimar rapidamente. Ela não vai ter 25 mil horas. Ela vai perder a função dela. Ela vai parar de ter aquele nível de iluminação muito antes das 25 mil horas. Ao passo que se você compra um painel LED certificado, você vai ter uma instalação com garantia de 25 mil horas.
Então a vantagem de você ter o painel LED em função do LED tubular é que você tem a garantia de que ele vai ter aquela durabilidade, desde que você tenha observado no momento da compra que o seu fabricante garante para você, através de um certificado, que o LED dele cumpre aquela funcionalidade por X horas, que seja 15, 20, 25 mil horas. Mas o que a gente percebe hoje no mercado, na maioria das lâmpadas que tem para vender, dos painéis, é que eles não têm esse certificado. Então os LEDs que são produzidos fora dessa certificação são LEDs que não te garantem a funcionalidade. E aí sim eu concordo que você compra um painel LED barato, instala na sua casa e ele queima. Ele queima mesmo, para de funcionar. Ele não só perde funcionalidade, mas muitas vezes ele queima. E isso vai acontecer por quê? Porque é um LED de baixa qualidade. Lembra que a gente falou do fosfeto arseneto de galho? De acordo com a tecnologia que você tem na produção daquele material semicondutor, ele tem um grau de pureza. Quando esse grau de pureza refinado não é atingido, esse material tem um contaminante. Esse contaminante reduz a capacidade dele de emissão de luz, de fotoluminescência. Então tudo isso está ligado à qualidade da produção do LED e o seu fabricante te fornecer, através de um certificado, a garantia de que aquele LED vai atingir aquele X número de horas de funcionamento dentro da funcionalidade que você espera, diferente de uma lâmpada convencional que literalmente queima e para de funcionar. Então, quando a gente ouve muito falar assim, eu prefiro LED tubular porque ele queima e eu troco, e o painel queima e eu tenho que trocar ele inteiro, é o desconhecimento de você adquirir um painel devidamente certificado em função de uma lâmpada não certificada. Ocorre que o painel certificado, ou a lâmpada certificada, geralmente vai ter um custo maior, por isso que você encontra hoje LEDs muito baratos na internet, fácil de serem adquiridos, porque são materiais que não têm certificação, são materiais que não vão cumprir uma vida útil de grande longevidade, são materiais que vão se extinguir muito antes disso. Então você pagou barato, mas vai ter um nível de manutenção maior. Então, quando a gente fala de eficiência da iluminação LED, é preciso você olhar quantas vezes você tem que substituir, quantas vezes você tem que intervir para fazer uma manutenção corretiva. Se o custo do LED for um pouco maior no momento da instalação, porém for certificado, você vai garantir que em mais anos você não vai ter que fazer aquela intervenção. Já a iluminação LED sem a certificação não é a mesma coisa, você vai acabar tendo que trocar, substituir, porque ela vai se degradar muito mais rapidamente do que a outra. Então, basicamente, tem que ficar atento na aquisição da sua iluminação LED, se o fabricante ou fornecedor te fornece essas informações. Isso vem na embalagem, tá? Quando você compra, na embalagem da sua luminária, do seu painel, da sua lâmpada, vem lá escrito se ele atende a certificação, porque é obrigado, e se não tiver, porque ele não atende, tá? E quando você elabora um projeto de iluminação, que é o nosso caso, quando nós elaboramos projetos aqui, ou quando nós fazemos uma recomendação para um cliente numa manutenção preventiva que ele esteja fazendo para substituição, nós fazemos questão de frisar que a iluminação LED a ser adquirida precisa atender aquele requisito, tá certo? Bom, finalizando então, o que nós vimos na aula de hoje é o conceito básico da emissão de luz, né? Os conceitos para você compreender como funciona a emissão de luz, como é o funcionamento de um LED, de um diodo emissor de luz, que é basicamente um dispositivo eletrônico, a diferença entre ele e as lâmpadas convencionais, e não existem mais as lâmpadas fluorescentes, alguns requisitos básicos para você ficar atento no seu projeto ou na sua execução de obra sobre a iluminação LED, para você poder dar aquela garantia para o seu cliente de longevidade da instalação e de qualidade da iluminação, para que essa iluminação não perca eficiência e você não tenha que atender aí um chamado, uma reposição, né?
uma extensão de garantia daquela iluminação de uma qualidade inferior daquele LED, tá certo? E quando você estiver elaborando um projeto ou passando uma especificação para o cliente, sempre se lembre de fazer as recomendações normativas e de ensaios para garantia daquele LED, para que no momento da aquisição ele possa adquirir um LED de melhor qualidade. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, tiver interesse na continuidade, a semana que vem eu vou colocar mais um vídeo. Deixa o seu like aqui, aperta o sininho, faz a sua inscrição e vai acompanhando o canal aí que nós vamos publicando mais vídeos, mais aulas, mais conteúdos sobre a iluminação LED. Tá bom? Um grande abraço a todos aí.